como aplicar e remover filtros avançados no Excel. Na aula de hoje vamos estar aprendendo a aplicar filtros diretamente e removê-los na nossa base de dados. Observe, ó. Então, nessa nossa base de dados, que é aquela base do nosso controle de vendas, eu criei aqui alguns campos onde eu vou poder estar filtrando diretamente nela. Observe que eu tenho o filtro aqui para pesquisar como código, descrição, marca, medidas, quantidade. E observe que no meu valor unitário eu posso estar colocando um valor inicial até um valor final. Como eu posso estar pesquisando pela quantidade do meu estoque mínimo, também pela minha data da venda. Então, observe, ó. Se eu vier aqui digitar, por exemplo, o produto número 3, observe que ao digitar o número 3, ele já faz esse filtro diretamente de uma forma muito rápida na minha base de dados. Se eu vier aqui digitar na minha descrição algo que contém, observe, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, fetante, desinfetante, ó, observe, ó, já trouxe tudo relacionado ao que eu estou digitando. Se na minha marca, observe, se eu colocar apenas limpo, de hiper limpo, ó, observe que ele trouxe tudo relacionado ao que eu tenho digitado. Como também na minha unidade de medidas, eu posso colocar aqui, observe que eu tenho litros, como também tenho unidade. Então, se eu vim aqui colocar o de unidade, observe que ele já aplicou aquele filtro. Na minha quantidade, se eu colocar a quantidade, ele traz exatamente o que eu digitei, como aqui no meu valor unitário. Observe, se eu especificar aqui somente no campo inicial, observe, se eu quiser pesquisar tudo na minha base de dados que custa de 5 a mais reais, observe. Como eu não especifiquei o meu valor final, ele pegou tudo que parte de 5 reais a mais. Se eu especificar agora, observe que eu tenho vários valores, ó, de 5 reais para cima. Se eu especificar aqui, por exemplo, que eu quero de 5 a 10 reais, então eu vou colocar aqui o valor 10. Observe que ele trouxe tudo relacionado de 5 a 10 reais. Se eu especificar aqui de 5 a 10, por exemplo, 0,9, obviamente ele só vai trazer relacionado a este valor, observe, ó. Então é isso que vamos estar aprendendo na aula de hoje, a criar filtros avançados e aprender a remover esses filtros diretamente na nossa planilha. Espero que você já possa deixar aquele gostei e assistir esse conteúdo até o final, porque essa aula será super produtiva e eu tenho certeza que você vai aprender e aplicar no seu dia a dia. O nosso canal Programador Excel VBA tem a didática de explicar e ensinar o passo a passo. E o nosso foco aqui é compartilhar conhecimento de forma gratuita. Estamos aí praticamente há 4 anos aqui na plataforma do YouTube. Estamos nos caminhando para 4 anos. Temos aí pouco mais do que 18.400 inscritos. E estamos aí buscando e batalhando para chegarmos ao tão sonhado 20 mil inscritos. Número esse que nos ajudará a fazer melhorias em nosso canal. Então conto com você para que possamos mudar esse quadro. O nosso canal, infelizmente, não tem aumentado a quantidade de inscritos. E eu conto muito com você que tem nos assistido. Como? Compartilhando o nosso conteúdo, deixando aquele gostei e utilizando o campo comentários. É você que mantém esse conteúdo de forma gratuita. A sua inscrição é o que nos mantém aqui no ar e trazendo conteúdos diariamente. Então, conto com você. Se ainda não for inscrito, se inscreve clicando nesse botãozinho vermelho para que você não perca nenhum conteúdo gratuito aqui do nosso canal. E se já for inscrito, que possa estar compartilhando esse vídeo nos grupos que você possa fazer parte da comunidade Excel. Agradeço a todos e vamos aprender o passo a passo como aplicar esses filtros e removê-los diretamente na nossa planilha. Então, para que a gente possa estar fazendo isso, vamos aqui aprender passo a passo, trabalhando com a nossa guia desenvolvedor. Caso ela não esteja habilitada para você, a guia desenvolvedor é essa guia aqui. Por padrão, ela não vem habilitada no Excel. Eu estou utilizando aqui a versão 2016, então é muito parecido com a versão que você possa estar fazendo o passo a passo. Então vamos lá, ó. Aqui na versão 2016, como é que eu posso estar ativando a mesma? Ó. Eu vou vir aqui na opção Arquivo. Aqui em Arquivo, eu vou ter aqui a opção Observe, ó. Eu vou ter aqui, observe, no meu caso vai aparecer aqui essa opção, ó, mais, vou clicar sobre ela. E aqui na minha opção mais, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Então observe, ó, cliquei aqui na guia mais e observe que aqui abaixo eu tenho aqui, se observarmos, eu tenho aqui opções. Então para mim aparece dessa forma, então vou clicar aqui em opções. Ó. Então cliquei em mais, cliquei em opções. E ele vai aparecer aqui as opções que eu posso estar configurando o meu Excel. Na versão 2007, que também, por incrível que pareça, é bastante ainda utilizada, ela é bem simples. Ao você clicar em arquivo, vai aparecer lá a guia, vai aparecer opções. E quando você clica em opções, vai já ter essa janelinha, beleza?
Então vamos lá. Bom, como é que eu habilito a guia desenvolvedor? Se eu vim aqui em personalizar faixa de opções, observe, ó. Cliquei aqui em personalizar faixa de opções e a guia desenvolvedor já aparece aqui para mim, ó. Observe, a guia desenvolvedor está aqui, eu já habilitei a mesma, observe que ela está marcada. Então, no seu caso esteja desmarcado, você habilita. Uma vez feito isso e clicado nesse botãozinho aqui, OK, e salvo o arquivo, toda vida que você abrir qualquer planilha do Excel, a guia desenvolvedor já vai estar habilitada para você. Então, no meu caso, como eu já tenho a mesma, vou clicar aqui no OK, só de praxe, e você não vai perceber diferença alguma, porque já está aqui aparecendo para mim, beleza? Então, se você não tinha, agora você já tem, e toda vez que você abrir esse arquivo, ela vai estar aparecendo para você, independente do arquivo de Excel que você estiver utilizando. Bom, feito isso, para que eu preciso dela? Ó? Vou clicar na minha guia desenvolvedor e observe que eu tenho aqui a opção inserir. Ó. Então, na minha opção inserir, se observarmos, eu tenho uma setinha aqui que vai me permitir que eu possa estar habilitando alguns controles de formulário como controles Activate. Então, observe, ó, vou clicar nessa setinha para que eu possa estar expandindo. Ó, desenvolvedor, inserir, e está aqui, observe, ó, eu tenho aqui a opção controle de formulários e tenho os controles Active. E é nos controles ativos que eu vou estar manipulando, provavelmente aqui o objeto trazendo para a minha planilha. Bom, vamos lá. Observe aqui que eu tenho aqui ó, uma caixa de texto, que é a nossa famosa text box. Observe que ela está habilitada, ó. Ela vai permitir que eu possa estar a utilizando. Diferente aqui dessa caixa de texto da nossa guia formulário. Se você observar, ela está meio que desabilitada. Ó. Então eu não vou conseguir manipular a mesma. Então por isso que eu vou utilizar essa caixa de texto aqui. Ó. Então vamos lá. Cliquei na guia desenvolvedor, inserir. E está aqui a nossa caixa de texto. Ó. Cliquei sobre ela. E agora basta eu contornar ela onde eu quero. Então eu vou contornar ela aqui. Observe. Ó. Inserir a minha primeira caixa de texto. Eu posso estar aumentando, a princípio eu vou aumentar aqui só um pouquinho, e se eu clicar sobre ela, ó, cliquei sobre ela, vou clicar aqui na opção, ó, propriedades. Ao clicar em propriedades, observe que ela me abriu dessa forma aqui, ó, Text Box 1, ou seja, é a minha primeira caixa de texto. E eu posso dar um nome mais intuitivo para ela, que é o que eu vou estar fazendo, ó. Então eu vou selecionar esse nome e vou colocar aqui, ó, txt underline code, que faz referência ao código produto, beleza? Você pode estar mantendo o nome padrão. Eu vou utilizar apenas esse nome só para ficar mais fácil eu identificar lá dentro do nosso módulo. Então vamos lá. Feito isso, posso dar um Enter e agora posso fechar essa caixinha das configurações. Ó. Bom, eu posso estar copiando ela, ou eu posso vir novamente na guia desenvolvedor, clicar aqui em inserir e clicar novamente aqui na nossa caixa de texto. Ó. Cliquei sobre ela, vou contornar novamente uma caixa de texto aqui sobre onde eu queira. E se eu clicar sobre ela e clicar novamente ó, na opção propriedades, e tá aqui novamente, o que acontece? Ó, como eu já renomeei a minha text box 1, o VBA identifica que eu não tenho a text box 1 novamente. E ele acaba dando esse nome padrão à segunda text box que eu acabei de inserir. Então o que eu vou fazer? Eu também vou dar um nome mais intuitivo a ela. Ó. Caso eu não tivesse renomeado, essa seria a minha text box 2. Então eu vou chamá-la aqui ó, de txt underline descrição, ou seja, aqui é a descrição do meu produto. Ó. Bom, feito isso, eu posso estar fechando também essa janelinha de propriedades. Ó. Provavelmente pode ser que para você apareça a janela de propriedades aqui no seu cantinho esquerdo, bem menor do que está aparecendo para mim, beleza? Então observe que nesse momento eu estou com o design dela ativado, então eu não consigo sequer digitar dentro dela, ela não vai fazer nada por enquanto. Ó. Eu posso vir novamente pela guia desenvolvedor, fazer esse mesmo procedimento, como é muito mais fácil, eu vim aqui, copiar por exemplo essa, vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V. Ó. Então tá aqui ela copiada, agora eu posso simplesmente arrastar e aumentar aqui a área que eu quero. Ó. Se eu clicar sobre ela e clicar em propriedades, observe que novamente o VBA identificou que eu não tenho mais a textbox 1 e novamente ele dá um nome textbox 1 para a terceira textbox. Então vamos dar aqui um nome mais intuitivo para ela, ó, txt underline marca. E vou novamente fechar aqui a nossa janelinha. Então vamos avançar agora mais um pouco. Tenho certeza que você já entendeu o conceito. Ó, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V. Colei essa text box. Vou dar novamente um Ctrl V. Vou colar novamente uma outra text box para pesquisar pela quantidade. Mais um Ctrl V, já que eu copiei memória e não apaguei a minha memória. Observe, ó, aqui no meu valor unitário, eu vou permitir que a pessoa possa estar pesquisando pelo valor inicial até um valor final. Então eu vou utilizar duas text boxes.
Então vou dar mais um Ctrl V e observe que eu, como eu havia dito, já tenho ela em memória, então não preciso copiar novamente. Ó. Posso dar mais um Ctrl V e tá aqui a minha quantidade de estoque mínimo. Para a nossa data, eu vou criar um vídeo especificamente para essa situação. Legal? Então vamos lá. O que é que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Deixa eu só inserir uma caixa de texto agora, só para deixar mais intuitivo para que é que vai se vir esses dois campos aqui. Ó. Então basta eu vir aqui na guia inserir. E aqui na opção ó, caixa de texto, nessa letrinha aqui A, cliquei e está aqui a minha opção caixa de texto. Ó. Cliquei sobre ela, então eu posso contornar a caixa de texto que eu queira aqui. Ó. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, vou só aumentar aqui um pouquinho a área da minha caixa de texto. Vou dar um Ctrl C sobre ela, vou dar um Ctrl V. E está aqui a nossa outra caixa de texto. Deixa eu só colocar aqui, por exemplo, até. Ou seja, do valor inicial até o valor final. Ó. Bom, vamos só remover agora esse preenchimento dela. Ó. Vou selecionar ambas as caixas de texto. Eu já estou com uma selecionada, então vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar sobre a minha outra caixa de texto. O que eu devo fazer aqui? Ó? Vou clicar sobre qualquer uma das duas. Clico com o botão direito. Como eu perdi aqui a seleção, vou clicar sobre uma e vou clicar novamente sobre a outra. Agora sim, eu vou clicar sobre ambas. Observe, ó, cliquei sobre qualquer uma das duas, formatar objeto e eu vou estar configurando aqui a mesma. Eu vou estar removendo esse preenchimento. Ó. Então observe aqui na guia preenchimento, se observarmos, ó, ele está com preenchimento sólido. Então eu vou utilizar essa opção aqui, ó, sem preenchimento. Ó. Então vamos lá. Marquei aqui sem preenchimento, observe que o preenchimento de fundo já sumiu. Eu também vou vir aqui nas linhas e também vou deixar sem linhas. Eu não quero essa linha de borda dentro da nossa caixa de texto. Então também vou utilizar essa opção aqui, ó, sem linha. Marquei e posso estar fechando a mesma. Ó. Com elas selecionadas eu posso até aumentar um pouco a fonte. Ó. Então vamos fazer isso. Ó. Clicar aqui e vou aumentar clicando nessa letra A. Observe que aumentou agora de 11 para 12 o tamanho da minha fonte. Ó. Deixa eu só reposicionar aqui as mesmas. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Lembra, eu vou só exibir aqui a minha barra de fórmulas. No meu caso, eu deixo sempre ela oculta. Vou clicar aqui na barra de fórmulas, ó. Barra de fórmulas. E agora eu consigo visualizar. Então, se eu clicar sobre essa, observe aqui que no meu cantinho, ó, na caixa de nomes, vai aparecer as text box para você, ó. Essa é a text underline code, a text underline descrição, a minha text underline marca. Essa daqui é a text box 1, eu ainda não renomeei. Vamos tentar renomear diretamente por aqui, ó, sem precisar acessar as propriedades. Vamos ver se a gente consegue. Text underline medidas. E vou dar um enter. Bom, vou voltar a selecionar mesmo só para ver se ficou a seleção ou não. Observe. Acabou ficando realmente, ó, beleza? Então assim vai ficar muito mais rápido para a gente. Ó. Selecionei essa caixa de texto. Vou selecionar o nome também da mesa aqui na nossa caixa de nome e vou chamar ela de txt underline quantidade abreviado. Lembre-se que esses nomes aqui que eu estou dando são nomes intuitivos. Você pode dar o nome que você bem entender. Aquele nome que mais facilitar para você. E também você pode estar juntando todo o nome. O que você não pode fazer é colocar caracteres especiais, acentuações e nem deixar espaçamento entre as palavras. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho essa caixa de texto. Já essa daqui vai ser o meu txt underline de. E aqui vai ser o meu txt até. Então observe que basta eu clicar sobre ela, vem aqui na minha caixa de nome, digitar o nome que eu queira e dar um enter. E aqui vai ser a minha txt underline mínimo. E vou dar um enter. Bom, feito isso, eu posso vir agora e digitar sobre elas? Ainda não. Ó. Observe que quando eu clico sobre ela para que eu possa estar digitando, ela meio que fica selecionada. Ó. Então eu ainda não consigo digitar diretamente dentro da mesma. O que é que eu devo fazer? Ó? Bom, para fazer isso, para habilitar ela realmente para que eu possa estar digitando, eu vou aqui na guia desenvolvedor e clico aqui em modo design. Ó. Nessa opçãozinha aqui, ó, modo design. Ó. Ativar ou desativar o modo de design. Então vamos lá. Nesse momento ela está ativada, então eu vou clicar em desenvolvedor e vou desativar. Ó. Bom, feito isso, observe que agora sim, ó, eu posso clicar sobre elas e possivelmente eu vou poder já digitar alguma coisa. Ó. Se eu vir aqui no código digitar e colocar o número 2, observe que ainda nada acontece. E por que nada acontece? Porque ainda não programamos ela para fazer isso. Caso você não conheça nada de VBA, não se assuste, o que a gente vai fazer aqui é algo muito simples, beleza? No entanto, muito funcional e para o seu dia a dia. Aqui na minha text box descrição, observe que nada acontece por enquanto, como também nenhuma das outras text box. Bom, como é que funciona aqui os filtros? Para que você entenda, se eu utilizar agora o nosso gravador de macros, que é um excelente professor para nós que estamos iniciando na programação, sempre sugiro a você que você possa estar utilizando o mesmo para estar iniciando no VBA.
Então, observe, ó, se eu vir aqui na guia desenvolvedor e clicar em gravar macro, tudo que eu fizer vai estar sendo gravado. E para que eu preciso disso? Eu preciso só para que eu possa visualizar como é que o Excel, como é que o VBA consegue manipular o Excel. E aí, a gente consegue pegar muitos códigos, beleza? Então, observe, ó. Se eu vir aqui, ó, desenvolvedor, clicar em gravar macro, ele vai fazer uma execução para mim. Observe, ó, macro 1. Então, é o nome que o Excel vai estar dando, beleza? Lembrando que eu posso também renomear o mesmo. Vou dar aqui um OK. E a partir desse momento, tudo que eu fizer está sendo gravado pelo Excel. Então, suponhamos que eu quisesse aqui nessa coluna, que é a primeira coluna, eu quisesse filtrar o que eu digitei aqui, número 2. O que é que eu faria? Simplesmente eu viria aqui nesse filtro, desmarcaria tudo e clicaria aqui no número 2 e daria um OK. Não é isso que eu faria? Perfeito? Então é isso que o gravador de macros gravou para mim. E aí eu vou saber como é que ele compreende isso. Então basta eu vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, parar a gravação, ó, vou clicar em parar a gravação. E como é que eu sei, como é que eu manipulo esse possível módulo que ele acabou inserindo para mim? Bom, tem N formas. Observe, ó, se eu vim aqui na minha guia inserir, ilustrações, formas, e eu vou utilizar uma forma qualquer, como eu poderia vir diretamente na nossa guia desenvolvedor. Então, essa é uma das formas, beleza? Uma das formas de se manipular. Vou clicar sobre essa caixa de texto, ó, sobre essa forma, retângulos e cantos arredondados, cliquei sobre ela, e vou só contornar aqui para que você veja algo, ó. Se eu clicar sobre ela, ó, e clicar aqui em atribuir macro, observe que o Excel vai me sugerir aqui macros, ou seja, vai me sugerir todas as macros que eu já tenho nesse arquivo, como a macro que eu acabei de fazer, ó. Então aqui é a macro 1, ó. Então eu posso simplesmente selecionar a mesma e dar um OK. Então a partir desse momento, a macro que eu gravei com o Excel, ela já está ativada a essa forma. Então se eu clicar, ó, observe, ó, se eu vier aqui, ó, e desmarcar tudo, ó, selecionar tudo, observe que a minha forma sumiu, possivelmente ela está mais abaixo. Vamos verificar onde é que ela pode estar, ó. Tá aqui a minha forma, então deixa eu só dar um Ctrl X sobre ela e vou reposicioná-la lá no meu topo, ó. Então vamos colá-la por aqui, ó. Deixa eu colocar ela bem aqui, ó. Se eu clicar sobre ela, observe, ó, o que é que ela vai fazer para mim, ó. Cliquei sobre ela e vamos ver, e observe que ela retornou o número 2. Se eu clicar sobre ela e clicar atribuir macro e clicar aqui na opção, ó, eu tenho aqui a opção agora editar, porque eu já atribuí uma macro dessa forma, ó. Então se eu clicar aqui no editar, a gente vai ver o que é que o Excel fez por trás, ó. Observe o que é que ele fez, ó. Active Sheets, ou seja, a minha Sheets ativa, o range é o meu intervalo, ele pegou da célula 1 até a célula H144. Possivelmente deve ser a última célula preenchida. Vamos verificar se é isso mesmo, ó. Observe, ó. Deixa eu só exibir aqui a minha barra de títulos também. E agora observe, ó, se eu pressionar a tecla Ctrl seta para baixo, observe que é exatamente isso, ó. 144, ou seja, o Excel identificou a primeira linha, a última linha preenchida, que é o meu intervalo, ó, e aplicou um autofilter, ó. E esse field seria o filtro de número 1 e o critério que ele utilizou, o critério 1. Por que critério 1? Porque esse é o meu primeiro critério. Eu posso colocar mais de um critério. E aí, qual foi o texto que ele filtrou? O texto número 2, que foi exatamente o que eu digitei lá. E se eu viesse aqui e colocasse, por exemplo, ó, veja, observe, ó, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, o 3. E se eu viesse aqui e clicasse naquele botãozinho, ó, observe, ó, se eu clicar sobre ele, ele filtrou o número 3. Então, entendeu a lógica? Então, é basicamente isso que eu vou estar fazendo, mas sem o gravador de macros. Isso aqui foi apenas uma introdução para que você entenda como é, da onde é que eu peguei os comandos que eu vou estar manipulando os mesmos, beleza? Então, se eu já sei como é que o Excel entende mais ou menos como é que ele faz, eu já estou entendendo mais ou menos como é que ele faz, agora eu posso manipular isso ao meu favor. Legal? Então vamos lá, eu posso estar apagando esse módulo. Por curiosidade, se você quiser saber aonde é que foi criado esse comando, sem precisar inserir uma forma, sem precisar atribuir uma macro a ela, sem precisar depois editar, é muito simples, ó. Se eu vir aqui na nossa guia desenvolvedor, Visual Basic, exibir o meu Project Explorer, ó, para, caso eu tenha feito muito rápido, ó, desenvolvedor, Visual Basic. E aqui no Visual Basic, possivelmente isso aqui vai estar fechado para você, ó. Então se estiver fechado, você pode clicar aqui em exibir Project Explorer, ó. E observe aqui o atalho, ó, Ctrl mais R. Como pode também simplesmente pressionar a tecla Ctrl mais R, vai exibir o projeto do mesmo jeito, ó. No meu caso, como eu já tenho outros arquivos aqui, tem outros módulos, ele vai aparecer mais de um módulo. Se for o seu primeiro código VBA, possivelmente vai aparecer apenas um módulo para você, ó. No meu caso é esse aqui, provavelmente, ó, o módulo 3, ó. Se eu der um duplo clique nele, ó, deixa eu só voltar para a janela do VBA. Se eu der um duplo clique no meu módulo 3, está aqui o código que foi gravado, ó.
Perfeito? Então o que eu vou estar fazendo? Ó? Não vou precisar, isso aqui foi só para ilustrar você, então eu posso estar apagando. Ó. Vou clicar aqui, por exemplo, ó, remover módulo 3, não quero exportá-lo para nenhum canto, então vou clicar aqui no meu não, então apaguei o mesmo. Bom, o que eu vou estar fazendo? Vou apagar essa forma, não vou precisar dela, foi apenas por questão de dados para lhe explicar até onde, como eu consegui manipular todo o que eu vou estar fazendo, beleza? Lembrando que é importante aquele seu gostei e, se possível, deixa o seu comentário. Me explica aí como é que você faria antes, se você já fazia algo parecido, se você faz de outra forma. A gente está aqui sempre para aprendermos juntos. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Simplesmente, vou vir aqui na nossa guia desenvolvedor, modo design. Então, lembre-se, a gente tem inúmeras formas de se fazer. O que importa é chegar ao mesmo resultado. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na guia desenvolvedor, modo design. Ao clicar no modo design, novamente, observe, ó, desenvolvedor, modo design. Novamente, os meus controles vão estar com aquele design ativo, então eu vou conseguir manipular eles diretamente. Ó. Então eu posso tanto vir por aqui, como eu posso vir diretamente pela guia BD. Ó. Se eu clicar na guia BD, com o botão direito, observe que eu tenho algumas opções. E a opção que eu queria é essa daqui, ó, exibir código. Ó. Então observe, ó, se eu vir aqui na guia BD, clicar com o botão direito, exibir código, ele vai me abrir aqui um módulo que é esse módulo faz parte da própria plan. Cada planzinha dessa, ó, cada uma dessas plans tem um módulo por trás delas, beleza? Então eu estou no módulo da BD. Se eu vir aqui diretamente sobre ele e clicar aqui, ó, exibir código, o que vai acontecer? Observe, ó, exibir código, ele vai dentro do mesmo módulo que eu estava e já vai criar uma rotina, ó, que é o private, ou seja, está privado, sub, ou seja, privado essa rotina. O txt code, que é o nome do meu objeto, e o change, que é o evento. O evento aqui, no caso, é conforme eu for digitando, ele já vai fazendo alguma ação. E que ação será essa que ele vai estar fazendo? Ó. Então, vamos lá, aqui a prática. Ó. Bom, eu vou colocar aqui o nosso DIN, é uma declaração de variável, e eu vou colocar aqui a nossa variável, eu vou chamar ela de X. Eu poderia chamar ela de A, B, C, D, o nome que você bem entender, beleza? E eu vou classificá-la do tipo Q, ó. Deixa eu voltar aqui para a janela do VBR. Eu vou classificá-la do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E o que isso quer dizer? Vai aceitar números inteiros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Observe. Bom, toda vida que eu for fazer uma pesquisa em qualquer uma dessas test box, primeiramente vamos à prática. Depois eu vou mostrar a você por que eu vou aplicar isso, beleza? Bom, eu quero aplicar um filtro diretamente no que eu for digitando na classe test box, beleza? Esse é o nosso intuito. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu utilizo o comando ó, selection, não sei se você lembra, aquela macro gravada, o selection.autofilter. E aí eu explico qual é o filtro que eu vou estar manipulando. Bom, eu vou manipular esse filtro aqui, ó, o primeiro filtro, beleza? Ou seja, a minha primeira coluna. Então, como é que eu faço isso aqui? Ó? Autofilter, vou dar um espaçamento e vou colocar aqui, ó, field, 2 pontos, igual, isso que faz parte da linguagem, e vou falar qual é o filtro que eu vou estar manipulando. Se é o 1, eu vou colocar o número 1. E aí eu vou colocar uma vírgula e agora eu vou passar para o meu critério. O que é que eu vou estar querendo filtrar? Eu vou estar querendo filtrar o meu critério. Observe, ó, o meu critério é 1, ou seja, é o meu primeiro critério. 2 pontos igual e eu vou passar aqui o parâmetro. Qual é o parâmetro? No meu caso, eu quero pesquisar tudo que foi igual àquela test box. Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, ó, mi.test, observe que quando eu coloco esse meu mi, ele vai facilitando para mim, ó. Suponhamos que eu não saiba o nome do objeto, então é sempre interessante que eu possa vir aqui, ó, colocar mi, ponto, conforme eu vou estudando, ele vai me auxiliando, ó, txt, underline, code, ponto texto. Se eu fizer só dessa forma, vamos observar o que vai acontecer, ó. Observe, ó, se eu vir aqui, como já tem um valor por trás dele, e como eu estou com o modo design ativo, o que é que eu devo fazer, ó? Só para sair dessa seleção, desenvolvedor, clico em modo design e agora eu vou conseguir digitar alguma coisa. Ó. Vou selecionar esse texto, já que eu deixei ele já preenchido, vou colocar o número 3. E observe que ele já buscou o número 3. Ó. Rapidamente ele já fez isso para mim. Ó. Se eu vir colocar o número 4, ele já vai aplicar o número 4. O número 5. Ó. Legal? 6. O número 7. E aí o que acontece? Ó? O número 8. Perfeito? Bom, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Agora eu vou querer pesquisar, por exemplo, pela minha coluna B. Ou seja, pela meu field 2, ou seja, pelo meu filtro número 2, que é a coluna B. E aí, observe, ó, eu posso vir aqui, ó, clicar em desenvolvedor, modo design, dar um duplo clique nessa text box e ele já vai inserir novamente dentro daquele mesmo módulo, ó, a rotina agora para txt descrição. Eu só vou fazer provavelmente dessa forma agora,
Só para que você veja de forma didática, beleza? Bom, e aí na minha descrição é sempre interessante, porque muitas vezes a gente não sabe o nome do que a gente vai estar pesquisando. Perfeito? Então, suponhamos que eu saiba o nome que eu vou estar pesquisando. Como é que eu faria? Bom, para ser mais breve, eu tenho certeza que você já entendeu isso aqui, então eu vou copiar isso daqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V, e o que eu estou fazendo, ó? Não é a nossa coluna B, ou seja, a coluna número 2. Então, se é a coluna número 2, eu vou colocar aqui, ao invés de 1, número 2. O meu critério é 1 da coluna número 2, o que é que eu vou estar querendo pesquisar? Eu vou querer pesquisar pela minha descrição, sem acentuação e sem cedilha, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, descrição, se não me falha a memória, foi esse nome que eu dei, ó. Se eu sair do campo, eu coloco sempre as iniciais em maiúsculo. Isso quer dizer o quê? Que se eu sair aqui dessa linha de comando e a linha inicial ficar maiúscula, ó, esse aqui está minúsculo, isso quer dizer o quê? Que eu digitei de forma correta, ó. Então, saí do campo e observe que ela reconheceu, então digitei de forma correta, beleza? Então, sempre é interessante que você coloque as iniciais em maiúsculo dos nomes dos seus objetos, como também das suas variáveis. Isso aí fica muito mais fácil você identificar dentro da sua estrutura de código se você digitou tudo certinho ou não, beleza? Então, se eu for lá na minha descrição, ó, vou sair do modo design novamente, ó, modo design. Então, se eu vim agora digitar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, por exemplo, água. Água, como tem acentuação, eu sou obrigado a colocar a acentuação, beleza? Então, água. Digitei aqui água. Observe que aparentemente ele nada fez. Observe, mas ele fez algum filtro, ó. Se você observar, ó, ele limpou esse daqui, que estava ativo, e aqui ele tentou fazer alguma coisa. Ele tentou encontrar água, mas ele não encontrou. Deixa eu só aplicar aqui o filtro manual. Se eu vim aqui e der um OK, e se eu vim agora aqui e aplicar um filtro manualmente, observe, ó. Bom, deixa eu só copiar um texto aqui só para que você entenda na prática, ó. Se eu vim aqui copiar, por exemplo, esse daqui, ó. Vou dar um Ctrl C sobre ele e vim aqui colar sobre esse. Observe que ele já encontrou, ou seja, ele está funcionando perfeitamente. Se eu apagar esse nome aqui, ó, pano de chão, deixar só pano. Apaguei. Observe que ele não buscou, embora tenha pano de chão na minha base de dados, ele não encontrou. Por quê? Porque ele só faz uma pesquisa se for exatamente o que eu digitei. Então, muitas vezes a gente não vai saber exatamente como é que está escrito. Então, obviamente, eu precisaria melhorar mais esse código. Então, como é que eu faria aqui uma pesquisa onde pudesse me permitir que eu pudesse pesquisar por parte do nome? Bom, é muito simples, ó. Utilizando aquela nossa função lá, utilizando aquela nossa função str que a gente utiliza muito lá nos nossos módulos, aqui na nossa planilha vai utilizar a constante cstr. Observe, ó. Bom, o que é que eu vou fazer aqui? Bom, aqui após o meu critério 2 pontos igual, antes de eu dizer que eu quero pesquisar por esse rapazinho aqui, o meu texto de descrição, observe o que é que eu vou fazer diferente, ó. Vou até recortar isso aqui, observe, ó. Vou dar um Ctrl X e daqui a pouco eu volto a colar ele aqui dentro da nossa estrutura, ó. Observe, eu vou colocar aqui str, é uma função aqui de conversão. Observe que ela me pede aqui a minha expressão. E que expressão será essa? Bom, eu quero pesquisar pelo que eu for digitar, aonde contenha o que eu estou digitando, ou seja, pode ser no início do nome, pode ser no meio, ou pode ser no final do nome. Então, o que eu devo fazer aqui, ó? Entre aspas duplas, eu vou colocar o sinal de coringa, que seria esse sinalzinho de vezes, ó. E fecho aspas duplas. E o que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar o sinal de mais e vou utilizar o nome daquele meu objeto que eu havia digitado, ó, o meu txt.descrição.txt. Bom, se eu fizer só isso daqui e fechar o meu parênteses, possivelmente eu só vou conseguir pesquisar por onde contém o início do nome, ó. Vejamos, se eu fechar aqui o parênteses, vamos ver o que acontece, ó. Vamos voltar lá, ó, clicando nesses símbolos aqui do Excel e vamos observar, ó. Se eu vim aqui digitar, ó, pano, observe que aparentemente nada aconteceu de diferente, pelo menos a priori. Deixa eu só aplicar aqui, remover o filtro e vamos observar aqui que se aconteceu alguma coisa de diferente ou não. Observe, ó. Pano. A priori ainda não resolveu o meu problema. Se eu vier aqui e juntar ele o quê? E se eu fizer da seguinte forma, ó. Além de eu pesquisar no início, se eu colocasse aqui, ó, mais, entre aspas duplas, e colocar o símbolo novamente lá do nosso coringa. Ou seja, eu quero pesquisar tanto no início como no final, aonde tiver esse carinha que eu estou buscando. Vamos ver se vai funcionar agora? Então vamos colocar aqui, ó, pano. E observe que agora sim ele está conseguindo encontrar, ó. Legal? Então você observe novamente, ó, pano. Se eu voltasse aqui, vamos só tirar uma dúvida, ó.
eu coloquei esse Coringa no final. Se eu tivesse recortado esse carinha aqui, ó. Se eu tivesse deixado descrição pro texto, mais o meu Coringa. Vamos ver o que acontece seria, ó. Digitar aqui, vamos digitar aqui novamente pano. Pano. Então, observe que dessa forma ele consegue encontrar, ó, por onde eu estou iniciando a minha palavra. Suponhamos que eu vou colocar só chão. Observe que dessa forma ele não encontrou. Mas se eu viesse aqui, ó, vou clicar nessa setinha para desfazer, ó. E se eu apagasse isso aqui, ó, recortasse esse carinha aqui, ó, e colocasse aqui chão novamente, ó. Chão. Observe que ele encontrou no final do meu nome. Então, como eu não sei aonde eu vou estar digitando, pode ser que eu saiba o início do nome, ou na metade do nome, ou no final do nome. Eu vou tanto utilizar o meu Coringa, tanto no início como no final, beleza? Então eu vou clicar aqui nesse desfazer só para que você entenda, ó. Mas tem um detalhe bem interessante que eu gostaria que você observasse, ó. Observe que eu estou aqui com a palavra chão filtrada, e aqui eu estou com o número 8 nesse outro campo, beleza? Suponhamos que eu venha aqui e digite um número que não está nesse filtro momentaneamente. Suponhamos que eu queira pesquisar o número 19. Será que ele vai encontrar? Observe, ó. Ele não encontrou. Embora eu tenha um número 19 dentro dessa base de dados, ele não encontrou por quê? Porque o que vale para ele é o filtro ativado agora no momento. Ou seja, o que está aparecendo momentaneamente para mim. Observe, ó. Se eu vim agora aqui, ó, vou só remover esse filtro aqui, ó, manualmente, ó. Vamos remover aqui esse manualmente. Então, se eu vier agora aqui digitar 19, ó, observe que ele encontrou. E se eu vier aqui digitar, por exemplo, pano. Pano já tem aqui dentro da minha base de dados, observe. Mas se eu vier aqui colocar desinfetante, ó, ele não encontrou, embora tenha desinfetante dentro da minha base de dados. Por quê? Porque se observarmos, ó, a base que vale agora para a segunda pesquisa que eu estou buscando é apenas o que eu estou vendo nesse momento, ó. Momentaneamente eu só tenho essa palavra. Então, embora o que eu esteja digitando aqui contenha na minha base, no geral, eu não consigo visualizar. Então, como é que eu devo proceder? Muito simples, ó. Como eu havia dito, eu sempre gosto de enfatizar que tem N formas de se fazer, beleza? Então, o que vale aqui pra gente é o quê? É o resultado. Então, se o resultado for o mesmo, então quer dizer que tá tudo certinho, beleza? Então, vamos se adentrar a uma coisa, ó. Eu tenho a coluna 1, a 2, a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse momento eu não tenho uma text box aqui, mas eu tenho 8 colunas, ou seja, eu tenho 8 possíveis filtros. Embora eu tenha duas text box aqui, essas duas text box vão pesquisar na mesma coluna. Isso quer dizer o quê? Que realmente eu só tenho 8 colunas nesse momento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então observe o que eu vou fazer, ó. Como eu não sei qual é o filtro que pode estar ativado, eu vou simplesmente desfiltrar todos. Para quê? Para que eu possa desfiltrar primeiramente todos e depois aplicar um novo filtro sobre o que eu estou buscando. Eu poderia simplesmente só remover o filtro do lado, mas pode ser que poderia citar um outro filtro, e aí não iria funcionar o código. Então vamos lá, desenvolvedor, Visual Basic. Bom, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Observe, ó, se eu utilizasse esse Select Auto Filter, vamos ver o que acontece, ó. Se eu der um Ctrl C sobre ele e colar aqui, ó, Select Auto Filter, vamos ver o que acontece. Aqui eu estou no TXT Code Changer. Bom, acabei clicando aqui no botão errado, sem problema algum. Então observe, ó, se eu vim aqui digitar, por exemplo, o número 20. Bom, o método AutoFilter da classe Ranger falhou. Ou seja, ele não conseguiu executar alguma ação. Perfeito? Vou clicar aqui no fim, até aí, tranquilo. Vou clicar aqui no fim, deixa eu só sair dessa janelinha, ó, exibir o meu Project Explorer e o módulo que eu estou manipulando aqui, deixa eu achar o mesmo. Eu estou aqui para que você entenda, ó. Eu estou aqui dentro da nossa planilha BD, ó. Que é essa planilhazinha aqui, ó. Observe, ó. Se eu clicar aqui sobre BD com o botão direito, clicar aqui em exibir código, eu vou voltar para onde eu estava, ó. E tá aqui ela, ó. Planilha 1 BD. Eu posso tanto vir por aqui, dando duplo clique nela, como eu posso vir lá pela nome daquela guia, beleza? Então tá aqui a mesma, ó. Bom, o que é que eu vou fazer, ó? Se eu viesse aqui e suponhamos que eu viesse aqui na nossa guia dados, ó, e colocasse esses filtros, ó. Bom, e agora se eu vier aqui colocar o número 3, observe que ele filtrou. Ou seja, o meu Select Auto Filter funcionou. Porque agora as minhas colunas contêm filtros. Se eu vier aqui colocar o número 4, eu quero fazer um outro filtro, ó. Ele funcionou. Perfeito. Legal? Se eu vier aqui colocar o número 8, aparentemente está funcionando perfeitamente. Se eu vir agora aqui nessa coluna e tentar pesquisar alguma coisa, ó, pano, aparentemente não funcionou.
Por quê? Porque eu ainda não utilizei o autofilter para esse parâmetro também, ó. Então, se eu vier aqui, desenvolvedor, Visual Basic, Select Autofilter, ó, vou dar um Ctrl C. E vou colar aqui também nesse outro parâmetro para essa busca específica, ó. Se eu vier agora digitar aqui, ó, observe que ele já deu um erro, ó. O método autofiltro da classe Range falhou. Se eu clicar aqui no meu fim e voltar ao meu código, observe que ele removeu aquele filtro. E aí o que acontece? Ele não conseguiu, ele removeu o filtro e depois não conseguiu reaplicar o mesmo. Ou seja, para mais de uma coluna, não está funcionando só utilizar o Select Autofilter. Então, por quê? Eu vou fazer dessa forma agora, porque você já viu que não funciona exatamente dessa forma, que seria a forma mais fácil, utilizar o Select Autofilter. Ou seja, ele remove e depois volta a aplicar. Na mesma coluna, ele consegue fazer isso. Em mais de uma coluna, aparentemente ele não aplica. Pelo menos não da forma que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, percebendo isso, eu vou fazer exatamente dessa forma aqui. Então, tá aqui a nossa variável x que eu ainda não a manipulei. Então, eu vou manipulá-la agora, ó. Então, observe, vou apagar aqui onde tem esse Select Autofilter e observe o que eu vou fazer, ó. Vou começar pelo meu TST Code, ó. Vamos, observe, ó. Vou utilizar um laço de repetição, que é o meu for next, que quer dizer para. O meu for quer dizer para. Para quê? Para a minha variável x, partindo de um valor inicial, que no meu caso eu vou dizer que ela parte de 1, e vai até quanto? Ela vai até um valor que eu predeterminar. Bom, como eu sei que eu tenho 8 colunas nessa base de dados, eu vou colocar aqui o valor de 8, ó. Então eu vou colocar aqui de 1 a 8. Ou seja, eu tenho 8 filtros possíveis. E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou simplesmente... Lembre-se o seguinte, ó. Esse Select Autofilter aqui, ó. Se eu utilizar só esse parâmetro aqui para o meu código, ó. Select Autofilter, 2 pontos igual a 1. Se eu utilizar só esse parâmetro, o que é que acontece aqui, ó? Ele vai remover o filtro da minha coluna número 1. Se eu usar só esse parâmetro, ele vai remover somente o parâmetro da coluna número 1. Eu já sabendo disso, se eu colocasse aqui o número 2, ele removeria a coluna número 2. Se eu colocar o número 3, ele vai remover a número 3. No entanto, eu quero isso dinâmico. Então, o que eu vou fazer? Observe, ó. Vou copiar isso daqui, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V e vou alterar aqui de 1 para x. Por quê? Se observar, o meu x vai valer 1, vai valer 2, 3, vai valer até 8. Então, esse x aqui vai ser o quê? O meu filtro 1, o filtro 2, o número 3 e por aí vai. E vou colocar aqui por último o nosso next x, para dizer que eu terminei o meu laço de repetição, ó. Então, observe agora na prática, ó. Ah, detalhe, é interessante que eu faço o seguinte, ó. Vou já dar o Ctrl C, porque eu sei que vai funcionar, e vou replicar aqui para abaixo, ó, para que a gente possa fazer o teste, ó. Observe, ó. Eu apliquei aqui o meu remover filtro, tanto para a primeira estrutura como para a segunda, ó. Legal? Então, observe, ó. Vamos lá. Se eu vim agora aqui, por exemplo, e colocar, ó, número 9. Observe que ele aplicou o número 9. Até aí, ok. Se eu vim aqui e colocar pano de chão, lembre-se que eu não estou visualizando pano de chão aqui, ó. Então, daquela forma, eu não conseguiria aplicar o filtro. Então, eu vou colocar aqui, ó, pano. Observe que já está funcionando, ó. Pano. Legal? Ou seja, ele removeu o filtro da minha coluna aqui do lado e só aplicou agora a essa. Na realidade, ele removeu o filtro de ambas as colunas, da minha primeira à 8ª coluna. Não interessa qual tivesse aplicado o filtro, beleza? Observe, ó. Se eu vim aqui aplicar manualmente, se eu viesse aqui, por exemplo, ó, aplicasse um filtro, como aqui só tem datas diferentes, então vamos aplicar, por exemplo, a essa daqui, ó, medidas. Se eu vim aqui pegar, por exemplo, vou desmarcar essa, vou marcar apenas 5 litros. Observe que eu tenho vários produtos de 5 litros. Se eu vim aqui marcar a marca, ó, hiperlimpo, observe que eu tenho vários produtos aqui, ó. Bom, e se eu vim aqui digitar, por exemplo, ó, chão, observe que ele removeu os filtros das demais colunas que eu havia filtrado, ó. Então tá funcionando perfeitamente. Legal? Perfeito? Então já aprendemos a filtrar por código, pela descrição, ou seja, por descrição, pelo início como no final, como par do nome, ó. Bom, pela marca, basicamente a mesma coisa da descrição. O que é que eu devo fazer, ó? Lembra que eu havia dito que eu posso tanto fazer isso aqui, ó, desenvolvedor, modo design, clicar sobre essa, como é o nome desse box, ó, TXT marca, beleza? Se ela TXT marca, o que é que eu poderia fazer, ó, para ser mais rápido, ó? Eu posso vir aqui na guia BD, exibir o meu código, e com esse comando aqui, ó, eu posso simplesmente copiar isso aqui tudo, vou dar um Ctrl C e dar um Ctrl V aqui, ó. Colei a mesma estrutura. Se eu for executar agora, vai dar um erro, porque eu não posso ter duas estruturas com o mesmo nome. Bom, um é TXT descrição, a outra é TXT marca. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Marca. Observe que eu vou digitar sobre a própria instrução que eu havia copiado, ó.
Ah, mas a inicial não ficou maiúscula. Vai funcionar? Vai. Pode ter certeza que vai, ó. Ele vai aplicar aquele, vai remover o filtro da primeira à oitava coluna. E eu quero filtrar qual coluna? A marca está na terceira coluna, ó. Então eu vou fazer o quê? Vou mudar aqui de 2 para 3, que é o meu filtro. E o meu, eu vou pesquisar por quê? Pelo TXT descrição? Não, vou pesquisar agora pelo TXT marca. Observe, ó. Agora, se eu for lá na minha coluna, nessa text box aqui da marca, ó, vou clicar na guia desenvolvedor, modo design, e se eu digitar diretamente nela, ó, vamos ver o que acontece, ó. Observe, ó, já está buscando, ó. Perfeito? Legal? E as medidas, a mesma situação, ó. Eu posso vir aqui na caixa de texto medidas. Como eu não sei o nome da mesma, eu vou clicar aqui na guia desenvolvedor, modo design, só para que eu veja o nome dela, ó. TXT medidas. Então, já que eu fiz isso, eu posso vir diretamente por ela mesma, ó. Dou duplo clique nela, já inseriu aqui a minha sub, e basta eu fazer o que agora? Copiar a instrução acima, ó. Vou dar um Ctrl C, dar aqui um Ctrl V. E aí, o que eu vou fazer, ó? Bom, feito isso, simplesmente agora eu vou mudar o parâmetro, ó. Eu quero pesquisar agora pela coluna número 4, que é a coluna D, e eu quero o TXT medidas, ó. Vou dar até um Ctrl C aqui, copiando do objeto, e vou colar sobre eles, ó. Observe que eu não vou colar sobre não vou utilizar o meu Mi, ele vai funcionar da mesma forma. E se eu for agora na nossa unidade medidas e sair do meu modo design, observe, ó. No meu modo design eu vou simplesmente digitar aqui, por exemplo, o de unidades, ó, e já filtrou, já funcionou. Perfeito? A minha quantidade é interessante, a quantidade que a gente possa fazer de uma seguinte forma, ó. Observe, ó. Na nossa quantidade, vamos vir aqui, desenvolvedor, modo design, já que eu abreviei aqui o nome, vamos ver qual foi o nome que eu utilizei aqui, ó. Inclusive eu nem renomeei o mesmo, então vamos dar um nome para ele, ó. TXT, underline, eu confesso que eu achei que eu tinha dado um nome para ele, beleza? Então vamos aqui, ó, quantidade, vou dar um enter. Vamos ver se aceitou. Aceitou, ó. TXT quantidade. Se eu der um duplo clique nele, agora já inseriu aqui, ó. TXT quantidade aqui abaixo, ó. Bom, deixa eu só recortar aqui o mesmo. Vamos fazer isso aqui lá acima, ó. Recortei aquela sub e vou colar aqui, ó. Beleza? Vai funcionar da mesma forma, só para que a gente possa focar apenas nessa estrutura. O que eu vou fazer aqui na minha quantidade? Bom, vamos só copiar esse carinha aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Tenho certeza que você já entendeu a lógica. E o que eu vou fazer de diferente para a minha quantidade? Bom, na minha quantidade, eu posso simplesmente buscar pela quantidade que eu digitei, beleza? Então, se for pela quantidade exata, eu posso dar um Ctrl C aqui. Posso vir aqui, dar um Ctrl V. Se eu for lá na minha quantidade, deixa eu sair aqui do desenvolvedor, deixa eu só mudar aqui a coluna número 5. Vamos ver se eu alterei aqui, que eu não alterei, ó. Então, deixa eu colocar número 5. Se eu sair do meu modo design, desenvolvedor, modo design, então se eu digitar aqui uma quantidade, independente de qual base ela esteja, ela deve retornar. Vou colocar o número 0. Observe que eu trouxe um produto que tem um número 0. Bom, mas suponhamos que eu quisesse pesquisar aqui na quantidade tudo que fosse igual ao que eu digitei e maior, ou igual e menor, beleza? Então como é que eu deveria fazer aqui, ó? Desenvolvedor, Visual Basic, ao invés de eu colocar aqui, ó, somente TXT quantidade, eu deveria fazer o que, ó? Entre aspas duplas, eu posso colocar, por exemplo, o sinal de menor ou igual, entre aspas duplas, e eu acredito que eu vou ter que utilizar o comercial. Vamos ver se é isso assim mesmo, ó. Utilizei o sinal de comercial e vou dar um enter, ó. Bom, a priori eu acredito que ele aceitou, não reclamou, sai da linha de comando. Então eu estou pesquisando aqui como parâmetro o quê? O que for menor ou igual ao que eu digitei na TXT quantidade. Vamos ver se vai funcionar? Bom, vou digitar aqui, por exemplo, o número 2. Observe, ó, trouxe o número 0 e o número 1. Por que eu não trouxe o número 2? Porque provavelmente eu não devo ter o número 2 na minha base de dados, porque eu coloquei a condição menor ou igual. Se eu vier aqui colocar o número 3, observe, ó, exatamente isso mesmo. Ó, não trouxe o número 2 porque eu não tenho nenhum produto que contém apenas 2 unidades. Agora eu trouxe o 0, o 3 e 1. Legal? Então, tenho certeza que você já entendeu a lógica. Se eu vier aqui e colocar, por exemplo, maior, se eu colocar agora o sinal de maior ou igual, ou seja, vai trazer igual ou maior que eu digitei. Se eu vier aqui colocar o número 4, ó, deixa eu só voltar para a nossa janelinha, aparentemente não deu erro algum. Observe, ó, trouxe tudo que for igual ao número 4 ou maior que ele. Ó. Todos esses números aqui vão ser maiores ou igual ao número 4. Ó. Legal? E para o meu valor unitário e o valor para o meu valor unitário de até. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Para o valor unitário de até e também para a nossa data da venda, são alguns parâmetros que eu vou querer lhe ensinar o passo a passo, porque o nosso foco aqui no nosso canal Programador Excel VBA, ele ensinar passo a passo para que você possa aplicar
diretamente nos seus projetos e você não tenha dúvida alguma. Então a gente gosta de fazer esse passo a passo, mesmo que o vídeo possa ser um pouco mais longo, mas com certeza vai esclarecer muito as suas dúvidas. A gente não gosta simplesmente de colocar um código e lhe falar que isso e faz aquilo e depois você ficar cheio de dúvidas, beleza? Então vamos fazer assim o valor unitário e a data da venda. Eu vou passar alguns parâmetros para você, para que você veja o passo a passo como é que será, beleza? Mas você já pode praticar. Tenho certeza que a coluna quantidade já lhe deu uma ideia de como é que seria o valor unitário de até como também a data da venda. Aqui eu vou criar para a data da venda também um parâmetro inicial, como também um parâmetro final, beleza? Legal? Espero que você possa deixar aquele gostei de nossos vídeos. O nosso canal Programador Excel VBA está aqui no YouTube desde o dia 14 de maio de 2017. Então temos aí mais do que 3 anos. Estamos caminhando para os 4 anos aqui na plataforma do YouTube. Então temos bastante conteúdo a agregar a você. Temos hoje mais de 1.100 vídeos. Isso mesmo, mais de 1.100 vídeos. É muito conteúdo gratuito que a gente grava, posta aqui no nosso canal e continua público todos os dias para você. Então você pode assistir quantas vezes bem entender, o conteúdo pode estar baixando. A única coisa que a gente pede em troca é apenas a sua inscrição. E claro, que você possa estar deixando aquele gostei nos nossos vídeos. Para esse ano a gente tem uma meta simbólica de chegarmos aos 20 mil inscritos. Para quê? Para que a gente possa fazer conteúdos com muito mais qualidade. E o que seria essa muito mais qualidade? Bom, a gente precisa fazer melhorias nos nossos equipamentos. E com certeza, chegando a esse número, com certeza vamos conseguir fazer essas melhorias. Então, conto muito com você. Se ainda não for inscrito, posso estar se inscrevendo agora. Se já for inscrito, se inscreve com aquela tua conta secundária, com a tua conta do teu filho, com a conta da tua esposa. Mas nos ajuda aí a chegarmos aos 20 mil inscritos. Convida aquele amigo que tem interesse também em aprender Excel. Pega esse vídeo, lança lá naquelas páginas do Facebook, no WhatsApp ou no Telegram, em qualquer comunidade do Excel. Conto com você para que possamos chegar aos 20 mil inscritos. O nosso canal Programador Excel VBA se espelha em trabalhos como o do Gustavo Guanabara, do curso em vídeo. Um canal esse super top que eu admiro muito e tenho também aprendido muito com o canal do Gustavo Guanabara. Bom, o nosso canal Programador Excel VBA compartilha conhecimento de forma gratuita todos os dias. Quem sabe, com o nosso canal crescendo, um dia a gente possa fazer conteúdos pelo menos até 10% do que o canal Curso em Vídeo hoje faz. Então eu admiro muito o seu trabalho. É um espelho para o nosso canal que tem um foco também como o dele, de ensinar de forma gratuita. Então nos ajuda aí se inscrevendo no nosso canal. Quem sabe um dia a gente possa produzir conteúdos tão tops como o dos cursos do curso em vídeo do Guanabara. Perfeito? Então conto com você, curso em vídeo. Eu vou estar lhe marcando nesse vídeo. Eu lhe agradeço se você puder fazer uma visita ao nosso canal e você é um espelho para o nosso trabalho. Então, se você ainda não for inscrito em nosso canal Programador Excel VBA, tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.